Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito da fé. Lutero, ele se deu, em determinada altura da sua vida, ele deu de cara com um fato. Ele não conseguia se ver desvencilhado do pecado. Ele se autoflagelava, ele se impunha castigos, por mais que ele se tornara um monge para buscar o Senhor, por mais que ele se dedicasse tanto para viver uma vida de santidade, ele via que ele não conseguia, ele olhava para a igreja e via que a igreja ainda colocava um fardo maior ainda nas pessoas, muito semelhante ao que os fariseus faziam na época de Jesus, colocavam um fardo que nem eles carregavam. A igreja vendia a salvação, e hoje em dia não é diferente, né? Muitas pessoas têm comprado a salvação não por indulgências, mas às vezes compram de uma maneira artificial, entendendo que por talvez se alimentar do YouTube, por vir num culto, está alcançando salvação. E Lutero, ele começa a descobrir fatos na palavra de Deus. A história dele nos relata que a Escritura começa a brilhar aos seus olhos de uma maneira diferente. O Espírito Santo começa a dar a ele entendimento numa época de obscuridade. Então, Romanos 1, 17, onde diz: o justo viverá pela fé. Esse versículo, de repente, traz luz a Lutero a tudo o que estava acontecendo. Ele entende que não era por indulgências, que não tinha mais necessidade de acontecer nada daquilo, e ele então publica suas teses. Ele então entende que era pela fé, que não era por esforço próprio, e ele tem contato com a graça salvífica de Jesus num ambiente extremamente hostil ao Evangelho. E hoje eu gostaria de ler com você esse texto de Romanos, para que juntos a gente possa estudar nesse momento, Romanos capítulo 1, verso 17, eu queria pedir para você abrir comigo a Bíblia. Romanos 1,17, uma declaração de Paulo, onde ele diz, podemos ler a partir do versículo 16, a primeira frase: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo começa dando uma declaração de que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É do Evangelho que brota a nossa salvação. Então nós lemos agora nesse momento o verso 17 que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É necessário que você entenda o termo justiça de Deus, para que você entenda o que é viver por fé. Para entendermos a justiça de Deus, primeiro nós precisamos conhecer um pouco de quem é Deus. E acabei de dizer que somos uma igreja reformada, ou seja, cremos que é a Escritura que nos revela quem Deus é. Eu não creio em Deus a partir das tuas percepções pessoais, não fique chateado com isso. Porque percepções sim podem ser pessoais e relativas. Mas a Bíblia ela é absoluta e infalível. Nós vamos ao livro que revela quem Deus é, ao livro de Deus. Então nós entendemos quem Deus é, na sua identidade. É como se fosse a carteira de identidade de Deus. A Bíblia diz quem Deus é. E diz no versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Até aqui. A ira de Deus é revelada dos céus
contra toda a impiedade. Paulo, a escrever aos Romanos, ele apresenta já no seu primeiro capítulo, na parte inicial da sua carta, Deus como um Deus irado, como um Deus que está furioso com o pecado. E não só com o pecado, mas com a humanidade. Basta você ler a sequência dos versículos. Você vai entender que em Deus habita um sentimento de ira contra o pecado e contra também o pecador. Porque Deus não vai punir somente o pecado. Nós cremos que Deus irá punir o pecador. Mas você só crê nisso, que você é pecador e alvo da ira de Deus, se o Espírito Santo te convence. Porque é muito mais fácil eu falar: olha, fulano, você é alvo do amor de Deus. E isso é uma verdade. Mas para que você entenda o amor de Deus, primeiro você precisa entender a ira de Deus, para entender a dimensão do amor. Esse Deus irado, revelado pelas Escrituras, que pune o pecado e o pecador, Ele nos convence pelo seu Espírito Santo do pecado que habita em nós, de que em pecado nós fomos formados, em pecado nós nascemos, em pecado fomos concebidos, como diria Davi. Em pecado nós vivemos, a humanidade está imersa em pecado. Esse Deus revelado nas Escrituras, através do seu Espírito, nos convence do pecado e também da sua justiça. Mas para que você entenda a justiça, é necessário que você entenda também que Deus também te convence pelo Espírito do juízo, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Existe um juízo. Existe uma determinação de Deus, um decreto de Deus sobre a humanidade. Quando nós lemos Gênesis, nós entendemos esse decreto, quando Deus diz: quando comerdes do fruto, certamente morrerão. E nós entendemos que a partir daquele momento, a morte entrou no mundo. E não uma morte somente como nós entendemos como o fim da vida nessa esfera carnal, mas uma morte muito mais profunda do que isso, uma morte espiritual, porque após terem pecado, Adão e Eva se escondem de Deus. Vocês se lembram disso? Após o pecado entrar na vida de Adão e de Eva, a primeira atitude deles é se esconder de Deus, porque eles conheciam a santidade de Deus, eles conviviam com Deus, na viração do dia eles conversavam com Deus, e de repente um sentimento de que um abismo entre eles e Deus foi aberto, habitou no coração deles após eles terem comido do fruto. E esse abismo fez com que eles se escondessem. Já na sequência nós vemos mentira, um jogando a culpa no outro. E desde aquele momento, a história da humanidade está permeada de confusão. Está escrita em pecado, manchada de sangue humano. Para que Deus pudesse novamente se aproximar de Adão e Eva, foi necessário que houvesse então um primeiro sacrifício, porque vocês se lembram que Adão e Eva, eles dão uma improvisada, eles tentam fazer uma tanguinha, estilo Tarzan, mas não funciona. Deus providencia roupas de pele para eles. Alguém, um animal, precisou morrer para que eles pudessem estar agora na presença de Deus. E eles entenderam que a morte era real. A morte chegaria para eles, mas eles já estavam vendo algo que eles nunca haviam visto. Desde aquele momento, o sacrifício como maneira de propiciação é estabelecido.
E eu queria te explicar esse termo propiciação. Propiciação significa tornar propício, tornar satisfatório, tornar aceito. Para que eles pudessem se aproximar de Deus, era necessário que eles fizessem algo para serem aceitos na sua presença. E Deus deixa bem claro e estabelecido que somente através de um sacrifício de animal seria tolerado que os homens partilhassem um pouco da sua presença. Nós vemos na lei mosaica, no Antigo Testamento, todo o sistema de sacrifício sendo estabelecido. Mas quando nós lemos a Escritura no Novo Testamento, nós entendemos que o sangue de tantos e tantos e tantos animais jamais apagaram os pecados da humanidade. O sangue dos animais apaziguaram a ira de Deus. Uma coisa é apaziguar, outra coisa é resolver. Uma coisa é eu negociar a dívida, outra coisa é eu pagar o que eu negociei. A negociação era o sacrifício dos animais. Mas a Bíblia diz que essa dívida ela só é paga até mesmo para o Antigo Testamento em Cristo. Jesus é a validação de todos os animais que morreram por eles. Somente Jesus poderia salvar a humanidade. Então nós devemos entender a justiça de Deus, da perspectiva de Deus. Foi necessário o sacrifício do seu filho para que o Pai pudesse se aproximar da humanidade e demonstrar e revelar o seu amor. Porque Deus amou o mundo, Deus deu o seu filho. O amor de Deus, o Pai, faz com que ele entregue o filho em sacrifício à humanidade. Você precisa entender que foi necessário que Jesus se sacrificasse por você, para que a ira de Deus fosse apaziguada. Existe um livro do John Stott chamado A Cruz de Cristo, onde a temática do livro é quem matou Jesus. Foram os romanos que mataram Jesus? Foram os judeus que mataram Jesus? Fomos nós quem matamos Jesus? Quem matou Jesus? Então ele começa a abordar dizendo que os romanos sentenciaram Jesus, os judeus entregaram Jesus, nós pecamos e também matamos Jesus. Quem matou? Todos, judeus, romanos, nós. Mas ele conclui no final dizendo que quem matou Jesus foi o próprio Pai, para que ele pudesse se aproximar da humanidade. Porque quem envia o Filho para o sacrifício é o Pai. E o Filho, ele escolhe morrer em teu favor. Você deve se lembrar que Jesus, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, cumpra em mim a tua vontade. Desde o início, desde a eternidade, Jesus sabia que estava destinado a ele morrer pela humanidade. Mas por que o Filho precisa morrer? Porque precisa haver sacrifício. Eu não acho isso daí necessário. Porque o seu senso de justiça não é um senso de justiça de Deus. A santidade que há em você, nem de perto pode ser equiparada à santidade de Deus. O senso de moralidade que existe em você jamais poderá ser comparado ao que Deus é. Deus é santo, puro e justo. Se você fica assustado ao ver as barbáries que a humanidade comete, que dirá Deus em sua santidade perfeita? Por isso que você precisa entender que sim, é necessário sacrifício. E que em nada você é diferente do pior dos piores, porque você também é pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Essa é uma constatação que Paulo faz ao observar a humanidade. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus por livre e espontânea vontade. Não existe ninguém que queira a Deus de verdade. Não existe ninguém que tenha bondade em si mesmo. E todos se tornaram juntamente para Deus inúteis. Forte essa palavra. Para que você entenda a graça de Deus sobre a tua vida, é necessário que você entenda quem era você e quem é você sem o Senhor Jesus. Existe uma parábola onde Jesus relata, de maneira breve, quem se sente mais perdoado. Se eu lhe perdoo uma dívida de R$10, ou se eu perdoo você, que devia R$10.000, qual dos dois ficará mais feliz com a situação? Certamente aquele que foi perdoado de uma dívida maior. Quanto maior é a compreensão do pecado que habita em você, maior é o senso que você tem dentro de você do que Deus fez por você. E a grande realidade é que diante de Deus todos nós somos devedores. Estamos longes e afastados. Nós podemos avançar no capítulo 3 de Romanos, onde no versículo 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Porque foi necessário o Antigo Testamento, Deus escolher um povo, através desse povo revelar a sua lei, e através da lei nos revelar o conhecimento da sua santidade. A lei de Deus, o Antigo Testamento, os mandamentos, eles servem de aio para nós, de tutores para nós, para nos guiar ao entendimento. A lei nos conduziu a um entendimento do quão afastado de Deus nós estamos. A lei é o padrão que Deus exige. Então, durante séculos e séculos e séculos, a humanidade, através de um povo separado só para isso, tenta viver esse padrão e não consegue. O que eles conseguem é desapontar o Senhor. Todos fracassaram. Até mesmo o melhor dos personagens do Antigo Testamento, talvez aquele que você mais se identifica, a Bíblia não esconde o erro de nenhum deles. Ninguém foi perfeito diante da lei de Deus. Mas Jesus é perfeito em obediência. O Verbo se faz carne, habita entre nós, e o Pai o dá em sacrifício ao nosso favor. Por isso diz, versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça, justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. O que é essa justiça? Deus, ele executa a sua justiça no Filho. A humanidade estava e está destinada a receber o cálice da ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre a humanidade um dia. Hoje a humanidade está colhendo aquilo que planta.
Mas um dia a humanidade colherá aquilo que plantou com Deus, pecado por pecado, e será sentenciado ao inferno. Um local onde Deus executa a sua ira. Não é Satanás que governa o inferno, Satanás também vai ser sentenciado no inferno. É um local separado para todos aqueles que entristeceram o coração do Senhor. E um dia o cálice vai transbordar. Um dia a chaleira vai apitar. E no dia que a chaleira apitar, todos vão experimentar a ira de Deus que está sendo reservada para esse momento. Mas Deus resolveu, em Cristo, salvar pessoas. E Deus desvia a sua ira para Cristo. E aqui você precisa prestar muita atenção, para que você não caia num erro teológico, que é o universalismo, onde a salvação se estende a todos e para alguns inclusive ao diabo. Deus executa a sua ira no Filho. Toda a ira de Deus, esse cálice de Deus é derramado sobre Jesus. Jesus não sofre uma morte comum. Jesus não sofre uma tortura comum. O grande desespero de Cristo foi encarar a ira do Pai que seria derramada sobre ele. Eu ouso dizer que Jesus não estava com medo do sofrimento da cruz enquanto objeto, mas o seu grande pavor era estar longe do Pai e ser alvo da sua ira, porque ele conhece o Pai. Jesus não estava com medo de ser cuspido, mas aquilo que causa pavor em Cristo é o fato de que ele receberia toda a ira de Deus sobre ele. Todo o castigo que estava destinado a você foi derramado sobre ele. Todo o castigo que estava destinado a mim foi derramado sobre ele. Deus derrama a sua ira sobre o Filho. Mas essa salvação que vem pela graça é para aquele que crê no sacrifício do Filho, porque Deus é justo. Deus não iria ser justo em si mesmo se perdoasse aqueles que nem acreditam no que o Filho fez. Deus não seria justo em si mesmo se perdoasse aqueles que nem aceitam o que Cristo fez e nem desejam isso. Deus é justo em condenar, porque a humanidade mereceu. Deus é justo em perdoar, porque Cristo morreu. Mas Deus perdoa aqueles que creem no Filho. Vamos continuar lendo. Versículo 22, parte B, diz: não há distinção, todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Mas agora são justificados, são declarados justos, impunes, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, Deus o ofereceu, Deus o Pai ofereceu Jesus, o Pai ofereceu o Filho como sacrifício para a propiciação, para que a humanidade fosse aceita na sua presença. O Pai oferece o próprio Filho. E eu queria perguntar para você que é pai, você daria o seu filho em sacrifício por alguém que não presta? Para ser torturado? E não só isso, você, enquanto justo juiz, iria derramar sobre o seu próprio filho o castigo que o pior dos pecadores merece? Você condenaria a pena capital o seu filho no lugar de um assassino? O Pai fez isso por amor a nós. Diz que Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé. Agora você entendeu a ira, agora você entende a fé. É necessário ter fé.
Porque se não habita fé em você, Deus não é justo em te salvar. Porque o que Deus fez envolve fé. E o texto diz: pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Porque a salvação é somente para quem tem fé em Jesus. Deus não seria justo em salvar alguém que não valoriza o sacrifício do seu filho. Porque o preço que é pago é muito alto. O preço que foi pago, ele é incalculável. E Deus, sendo justo, Ele salva aqueles que tomam posse do preço que foi pago. Mas uma vez que você rejeita aquilo que foi pago, é impossível que Ele te perdoe. E você continua sendo alvo da ira. Portanto, Deus é justo em condenar e Ele é justo em salvar. Mas salvar pela fé. Por isso que diz no verso 27, onde está então o motivo da vanglória? Quem pode se vangloriar diante da salvação e dizer, ainda bem que eu fiz alguma coisa de bom na minha vida? Você dizer, ainda bem que eu fiz algo de bom na minha vida, é uma audácia tão grande que talvez eu vou contar uma história para que você entenda. Talvez a afronta que Deus sinta em seu coração. Você imaginou você, como eu falei, existe uma pessoa condenada, à pena de morte. Você pega o seu filho e sacrifica o seu filho no lugar daquela pessoa, e você tira aquela pessoa da cadeia. E ela nem acredita, talvez, na grandiosidade do que foi feito. Ela simplesmente sai. Imagina essa pessoa olhar para você agora e falar, ainda bem que tu matou teu filho, né? Ainda bem que eu escolhi isso tudo. Ainda bem. Tu percebe a audácia que é isso? A afronta que é isso? Nós devemos ter temor diante do que o Senhor fez. Eu vejo uma igreja que muitas vezes leva a Deus na brincadeira, que chama a Deus de qualquer jeito, que se comporta na presença de Deus, alegria é uma coisa, bagunça é outra. Que se comporta na presença de Deus de uma maneira totalmente inaceitável. Como alguém que rejeita, nas atitudes, na fala, na prática, a grandiosidade do que o Pai fez. Matar o filho em teu favor. E é dessa maneira que você deve se aproximar do Pai, não com medo, mas com reverência e temor, com convicção pela fé. Eu gostaria de ler com você o que o próprio Filho diz a respeito de si mesmo, em João capítulo 6, verso 32. João capítulo 6, verso 32. Diz, declarou-lhes Jesus, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Porque eu desci dos céus, não foi para passear na terra, mas para fazer a vontade do Pai.
daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É necessário que você olhe para o Filho e creia. Mas uma vez que você olha para o Filho e crê, uma vez que você olha para o que o Filho fez e você crê, o medo já não habita mais no teu coração. O temor sim, o medo não. Nem o medo da ira de Deus, nem o medo de estar agora separado de Deus. Porque o preço que foi pago pelo Pai, para que você pudesse estar junto dele, foi muito grande, e tão grande que não é capaz de que você, hoje, com as suas atitudes, seja afastado do amor de Deus que está em Cristo. Meu pastor, que heresia é essa? Como assim as minhas atitudes não me separam? O texto diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada nesse mundo que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem as coisas do presente, nem as coisas que virão. Não porque você é bom, mas o que Deus fez para que você pudesse estar perto dele foi muito grande. Tão grande ao ponto de que é impossível que Jesus te perca dos braços dele. Mas você precisa ter fé. Você precisa crer que alguém pagou, alguém sofreu a ira, alguém se fez propiciação por você. Lutero, quando entendeu isso, e entendeu que o justo vive pela fé, ele foi liberto da escuridão que habitava no coração dele. Quando nós entendemos que nós vivemos pela fé, nós somos libertos da escuridão que habita no nosso coração. E nós passamos a viver de fé em fé e de glória em glória. E é impossível que alguém que crê no Filho viva de qualquer jeito. E alguém que se diz crer no Filho e vive de qualquer jeito, eu gostaria de ler com você nesse momento Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Se retroceder, não me agradarei dele. Mas uma vez que você entende o que Cristo faz por você, é impossível que você continue vivendo da mesma maneira. Porque foi necessário sacrifício. Foi necessário um preço e um alto preço, para que você pudesse, por fé, se aproximar do Pai. Eu queria te perguntar hoje, você tem tido fé no seu coração, ao ponto de falar: Pai, obrigado pelo sacrifício do Filho, obrigado pelo que Ele fez, obrigado pela cruz. Deus, eu te sou grato, porque eu fui alvo de algo que eu não merecia. E Deus, obrigado que, por mais que eu não entenda, o Senhor me perdoa, porque às vezes eu me sinto um lixo. Mas pela fé eu consigo entender e crer que o teu Filho morreu por mim. E que o perdão do Senhor não custa, entre aspas, nada para mim hoje, mas custou muito caro para o Filho, que sofreu toda a ira que estava destinada a mim. Então você se aproxima de Deus e fala: Deus, muito obrigado, porque eu aprontei, e o castigo que eu iria receber, o teu Filho recebeu. E agora eu me aproximo de ti.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe paz pesou sobre ele. Eu queria te perguntar nessa noite, você está próximo de Jesus? Você tem fé no Filho? Você tem fé no sacrifício? Como é que você tem encarado essa realidade na tua vida? É somente pela fé que nós somos salvos.